Fala pessoal, tudo bem? Está começando o Outlive Podcast, a sua dose semanal de conhecimento sobre saúde e bem-estar. Eu sou Jorge Narciso, sou médico e o meu objetivo é trazer informação de qualidade e de confiança, que você possa aplicar no seu dia a dia e assim viver mais e viver melhor. E no episódio de hoje, nosso tema é a nutrição comportamental. E para falar mais sobre esse assunto, eu tenho o prazer de receber aqui Pietra Fogaça, que é formada em nutrição pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com pós-graduação em transtornos alimentares e obesidade pela Unileia e em emagrecimento e metabolismo pela Uniguaçu, além de ser graduanda em medicina pela Universidade da cidade de São Paulo. Pietra, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, é um prazer muito grande estar aqui. Show de bola. Bom, Pietra, eu diria que dá pra gente falar que a nutrição durante muito tempo foi uma ciência que era muito focada em números, talvez gramas, calorias, sobre macronutrientes. E eu diria que até hoje, se a gente perguntar para o pessoal que nos acompanha o que um nutricionista faz, uma boa parte deles vai falar que ele prescreve uma dieta com o que e o quanto a gente precisa comer para atingir o nosso objetivo. Só que a gente sabe que, ao longo dos anos, a gente teve uma evolução muito grande dentro da área da saúde, principalmente falando ali sobre neurociência, sobre psicologia comportamental, e a nutrição acabou absorvendo também um pouquinho desses conceitos, e hoje talvez tão importante quanto o que e o quanto a gente come, tá também o como e o porquê a gente come. A evolução, por exemplo, do conhecimento sobre obesidade, sobre a parte comportamental da alimentação, isso tudo é muito importante. E o objetivo realmente do episódio de hoje é trazer para o pessoal de casa como o comportamento e os hábitos que eles têm influenciam direta e indiretamente na alimentação, no ganho de peso e em outras áreas da saúde. Mas para começar essa nossa conversa, eu já queria te perguntar por que surgiu esse conceito de nutrição comportamental? Como o comportamento influencia em como as pessoas comem, o quanto elas comem? Olha, sou suspeita pra falar, mas eu acho que é a base de tudo, né? Porque quando a gente vê uma pessoa que não consegue emagrecer, eu acho que é muito difícil ela não conseguir emagrecer porque ela não sabe o que que tem que comer ou mais ou menos quanto comer, né? A gente sempre sabe, tem que comer fruta, tem que comer vegetal, tem que comer proteína, tem que maneirar nos carboidratos. Mas por que que mesmo assim, né? Muitas pessoas continuam procurando nutricionista, enfim. Porque justamente a gente acaba comendo as emoções o tempo inteiro. Então a maioria das pessoas come porque tá triste, porque tá ansiosa, porque tá feliz, porque tem que comemorar alguma coisa. Por educação, muitas vezes também. Então várias emoções levam a gente a comer. E eu acho que a nutrição comportamental vem justamente para resolver aquilo que uma prescrição não consegue, né? Que é passar ali números. Ela vem para investigar, tá, mas por que que tu tá comendo as emoções? Por que que tu não conseguiu seguir o plano? Por que que tu faz isso, né? Eu acho que é mais nesse sentido assim. Por isso que eu acho que é a base de tudo. Se a gente resolve, né, os motivos pelos quais aquela pessoa não consegue seguir ou não consegue emagrecer ou tá sempre, né, comendo as emoções, ela vai, essa é a base, ela vai conseguir depois ter um resultado estético, né? E de saúde também, óbvio. Então, primeiro resolvendo essa parte, eu acho que é o objetivo, assim, né, da nutrição comportamental. Ter um emagrecimento sustentável, né? Perfeito. Muita gente confunde, por exemplo, emagrecer de forma sustentável com perder peso especificamente, né? Uhum. E a gente sabe que para perder peso, e o pessoal que nos acompanha aqui, já tem bastante informação e informação de qualidade. Só que você falou muito bem, né? Ter a informação em si não é suficiente para que você consiga um resultado consistente, Isso. porque vai muito além disso. E talvez uma das coisas que mais traz pressão para as pessoas hoje é o ambiente em que a gente vive. Uhum. E aí, aquele tema que sempre surge, que é o ambiente obesogênico em que a gente está, em que não só apenas o ambiente físico em que a gente vive, mas também as pessoas com que a gente convive, influenciam de forma direta ou indireta no que a gente faz. Como é que você vê hoje esse impacto do ambiente obesogênico que a gente vive dentro do nosso comportamento alimentar? Para você, ele é uma das coisas mais importantes, por exemplo, para a epidemia de obesidade que a gente tem hoje? Total, total. Eu sempre explico, inclusive, para os pacientes, né, para eles entenderem. Porque os nossos antepassados, né, tinha toda aquela questão de que a gente nunca sabia quando ia comer ou se ia comer de fato naquele dia. Então era sempre caçar, coletar, enfim, era aquela aventura, né, diariamente. Hoje em dia não tem mais isso, né? Uhum. A gente pega o celular, dá 2 cliques, já chega o que quiser aqui na nossa mesa, enfim. Então, hoje em dia, o nosso ambiente é completamente diferente do que era antes,
mas o nosso cérebro não necessariamente já evoluiu para a realidade de hoje, né. Hum, Então hoje é um ambiente obesogênico com um cérebro primitivo, né, digamos sim. assim. Então a gente tem que fazer um esforço muito maior para resistir que antes, até mesmo poucos anos, né. Quando eu era criança, por exemplo, não existia iFood, não existia delivery. Então tu já provavelmente, se tu quisesse comer alguma coisa, pelo menos caminhar tu ia ter que pelo menos isso, né, Uhum. tu ia ter que dar alguns passos. Hoje em dia nem isso. Ó, um exemplo, um prédio que eu morava, o o porteiro, ele inclusive botava o delivery no elevador. Uhum. Eu só precisava abrir a porta e pegar. Então hoje em dia tá cada vez mais fácil, né. Uhum. Então eu sempre falo para os pacientes, como que é a tua rotina? Como é que é na tua casa? Quem mora contigo? Quem faz as compras? Ah, tenho filho. Quando tem filho, daí meu filho tem ali os lanchinhos, aí eu acabo comendo. Então o ambiente da casa, né, acaba influenciando em como aquela pessoa vai seguir ou não um planejamento. Uhum. Ah, e no teu trabalho, como é que é? Aqui em São Paulo eu reparei, por exemplo, que tem muito de almoçar junto, né, Sim. que as pessoas saem muito pra almoçar junto. Uhum. Porto Alegre não tem muito isso, mas aqui sempre, né, parece que é um desrespeito até, tu Sim. levar uma marmita. Então já o ambiente do trabalho já vai ser mais um desafio para aquela pessoa. Então na verdade, são os ambientes, né, obesogênicos, cada pessoa tem vários, né. Hum. Quem trabalha de home office, dependendo de quem mora junto, vai sofrer isso, quem trabalha em algum outro lugar. Então eu acho que totalmente, assim, faz total diferença, e a gente tem que estar buscando sempre formas de manejar o ambiente ali da pessoa para tentar ficar menos difícil, né. Perfeito. Você falou de uma coisa bem interessante, que é esse contexto talvez até cultural, social da alimentação, né. Então, poxa, sair para comer com os Uhum. amigos, comer para comemorar alguma coisa, comer também quando você tá triste. E a gente sabe que as emoções, elas influenciam direta e indiretamente, não só no quanto a gente come, mas até o que a gente quer comer. A gente já falou algumas vezes sobre isso. Mas pensando especificamente nessa parte do prazer relacionado à alimentação. Quando é que uma pessoa, por exemplo, ela pode perceber que ela está comendo especificamente pela emoção, ou ela está utilizando a comida, por exemplo, como ali uma estratégia de socialização, de convivência com as outras pessoas, realmente para uma comemoração? Quando que deixa de Uhum. ser algo comum para se tornar algo mais patológico, por exemplo? Sim, isso é bem legal e tem formas da gente identificar, né. A primeira seria assim, essa esse comer ali, ele veio de uma vontade repentina e de alguma coisa específica ou não? Porque quando vem assim, sei lá, do nada, eu tô precisando muito comer doce. Já pode acender um alerta que talvez seja um comer emocional, não é Uhum. "Não, eu comeria qualquer coisa". Tem até uma frase que eu gosto muito, assim, que é: "Quem tem fome, mais ou menos come qualquer coisa". Claro que a Sim. gente sempre vai ter uma preferência por coisas, se a gente tá com fome mesmo, de coisas mais calóricas, né, Uhum. até por uma questão de sobrevivência, enfim. Sim. Mas em geral, a gente comeria um prato de arroz e feijão tranquilamente. Agora se a vontade é de uma coisa muito específica, pode desconfiar que talvez tu esteja tendo um comer mais emocional, e não Uhum. simplesmente uma fome mesmo, né. E quando vem muito rápido, assim, do nada, também pode já acender um alerta que é um comer emocional. Aí tem outras coisas, né. Se vem acompanhada de algum sentimento diferente. Quando a gente tá socializando ali, a gente tá em tese feliz, tranquilo, né, não tem alguma coisa assim por trás, algum sofrimento ou alguma ansiedade. Tu tá no teu estado, assim, basal, né, digamos assim. Aí quando tu já tá, hã, com algum sentimento, alguma coisa, alguma angústia, e aquilo já te leva a pensar mais em comida, talvez tu não esteja comendo simplesmente por algum motivo de socialização, de bem-estar, ou porque tu tá em algum evento, Uhum. né. Porque isso não é um comer emocional, né, a gente Sim. somos seres sociáveis, então, se a gente tá em algum lugar, muito difícil a gente comer alguma coisa no plano, na dieta, a gente vai Uhum. comer o que tá ali, né. Então eu acho que é mais, os motivos que estão te levando e como que isso aconteceu, né. Perfeito. Isso é uma diferenciação até entre o que a gente chama de fome fisiológica e a Isso, fome emocional, né. isso, aham. Então, poxa, se a fome tá ali começando aos poucos, eu tô vendo que eu tô com fome agora, eu consigo controlar essa fome, porque eu não posso comer agora, eu tô trabalhando e tudo mais. Essa fome ela vai voltar um pouquinho mais forte daqui a pouco, depois vai voltar um pouquinho mais forte, como você bem falou.
eu vou comer praticamente qualquer coisa. Lógico que eu vou querer ali um alimento que me traga algum tipo de caloria, mas eu não tenho uma fome específica por aquele tipo de Isso, alimento, né? isso. E como é que, por exemplo, a culpa associada ao se alimentar, e aí talvez a gente entre também um pouco na parte de compulsão, pode chamar a atenção para a pessoa que talvez o comer dela seja algo um pouco mais patológico, né? A gente sabe que algumas pessoas acabam comendo de forma muitas vezes exagerada, e logo depois daquilo vem uma sensação de prazer, mas também vem a culpa. Como é que a pessoa consegue, por exemplo, começar a observar isso no dia a dia? Sim, a culpa é um dos critérios até, né, diagnósticos para compulsão transtorno de compulsão alimentar, por exemplo. Uhum, Claro, várias coisas e não necessariamente tu precisa ter todos, mas uma coisa que acontece muito é da pessoa no momento, né, tá, ela tem o prazer, mas ela meio que nem percebe, assim, o prazer, né, de tão intenso que é aquilo ali de comer e comer em grande quantidade, mas uhum, logo depois que acaba aquele momento ali de enfim, né, do episódio, ela sente uma tristeza muito profunda, um arrependimento muitas vezes, vergonha, então tudo isso meio que gera essa culpa, né. uhum, Então se a pessoa nota que, ela come e não se sente normal depois ou, enfim, tranquila ou simplesmente feliz ou neutra, e sim uma coisa ruim, talvez ela tenha isso da culpa ao comer, né. E uhum. aí, enfim, pode ter, muitas causas e, enfim, é mais complicado, porque daí já é algo mais patológico mesmo, né. E até, né, Petra, muitas vezes esses episódios, por exemplo, de comer demais, eles com culpa depois associada, eles vêm associados também a talvez comportamentos compensatórios, né? A pessoa tenta, por exemplo, vomitar depois de comer ou tenta tomar algum laxativo, alguma coisa para compensar aquela grande quantidade de alimento que ela consumiu. E isso também direciona para alguns outros transtornos alimentares que a gente inclusive já conversou aqui, como anorexia, bulimia, em que realmente uma ajuda profissional é importante para a pessoa não apenas reconhecer isso, mas também utilizar de outras ferramentas que podem ajudar tanto no controle comportamental e até mesmo médico daquela condição. Uhum. Mas até falando um pouquinho já sobre a abordagem de um nutricionista comportamental ou da nutrição comportamental. Como é que é, por exemplo, uma primeira consulta sua com um paciente que vem com uma queixa: poxa, Pietra, eu não estou conseguindo emagrecer e eu acho que eu faço tudo certo. Como é que você Uhum. começa essa investigação com eles? Bom, eu costumo se for online, por exemplo, eu costumo não fazer aquele clássico de me envie seu peso, Uhum, fotos, porque eu não sei o que que a pessoa tá passando, então não é esse início já não é tão tradicional, né. sim. Eh, e assim, da mesma forma, se for presencial, eu já não faço a pessoa ir direto lá, se pesar, fazer a avaliação. Então acho que esse é um primeiro ponto que tem que tomar cuidado, né, quem trabalha nessa área. Mas a primeira coisa que eu converso com a pessoa, a primeira pergunta literalmente que eu faço é: "Me conta a tua história com a tua alimentação, com peso, com dietas". Eu sempre falo: "Conta a primeira coisa que tu lembra lá de quando tu era bebê, na tua infância, com todos os detalhes possíveis". E aí a pessoa começa a falar. E aí muitas vezes a pessoa mesmo já me explica tudo que ela precisa, eu já consigo entender, quais os motivos, né, pra pra ela ter o que ela tem hoje, Uhum, enfim. Muitas vezes, acho que, sei lá, se fosse chutar, 90% começa na infância mesmo, uhum, e daí é sempre naquelas histórias, assim, de que ou, em casa, né, tipo, os pais, assim, proibiam muito de comer, ou comentavam que estava muito acima do peso, ou o ambiente da casa já era muito obesogênico. Então ali eu já começo a entender e eu acho que esse é meio que o ponto central, assim, da consulta. uhum, Mas depois, é claro, eu sigo a anamnese perguntando rotina, enfim, toda essa questão. Mas eu acho que, o que muitas pessoas não entendem da nutrição comportamental é que não é simplesmente, essa parte, assim, de reflexões e perguntas e zero prescrições. Pelo uhum, menos eu não faço assim, né. Eu reconheço muito a importância da pessoa ter, muitas vezes, o que seguir, né. uhum. Talvez não seja uma dieta tradicional, mas é muito difícil a pessoa sair da minha consulta sem ter um planejamento, Perfeito. né, alguma coisa assim. Então eu não sou, esse tipo de nutricomportamental que não passa nada, eu passo sempre alguma coisa. Muitas vezes, assim, também e que eu acho que a maioria dos profissionais devem fazer, é
pedir um diário alimentar também. Uhum. Então, se a pessoa realmente tem um comer emocional, que isso a gente vai descobrir ali, né, na consulta, muito provavelmente só dar o plano e falar para ela seguir não vai funcionar, né. Então, quase sempre, e dependendo também de como a pessoa vai reagir quando eu falar, Uhum. pra ela fazer isso, ela vai ter um diário alimentar para fazer. Ou eu dou também impresso, e aí ela anota ali tudo que come em cada dia, né, o horário e, o mais importante de tudo, a situação, barra comentários. Hum. Então é onde eu peço para ela falar ali, por exemplo, assim, dia 15 de novembro de 2025, às 8 da manhã eu comi 3 fatias de pão, 4 ovos, um pote de pasta de amendoim. Uhum. Aí na última coluna, que é a mais importante, ela vai escrever a situação. "Ah, eu comi isso porque ontem de noite eu briguei com meu namorado, eu já fui dormir triste, aí hoje eu acordei, eu estava ansiosa, aí eu abri meu celular, tinha uma mensagem ruim, e aí quando vi eu já estava na cozinha comendo tudo". Tipo, Perfeito. esse é o exemplo, assim, sabe. Uhum. Ou a pessoa pode escrever no meu próprio WhatsApp, tudo aquilo ali, fazer de diário alimentar mesmo. E eu acho muito importante isso, porque eu consigo entender se tem padrões, Perfeito. né. Então ela vai mandando sempre aquilo, ou ela vai preenchendo todas aquelas folhas e traz na próxima consulta, e a gente consegue juntas ver: "Olha só, hã, sempre que tu tem uma briga com alguém, tu acaba tendo episódio de compulsão". Tipo, Uhum. exemplo, né, normalmente tem padrões, né, Sim. só que muitas vezes a pessoa não consegue descobrir. Então esse é o principal, assim, da consulta e das consultas, né. Além de conhecer a pessoa, fazer uma boa anamnese e muitas vezes prescrever ali para ela ter um norte, pelo menos, do que Uhum. seguir, trazer alguma ferramenta de monitoramento. Eu Perfeito. amo diário, então normalmente eu faço esse diário alimentar, assim. Uhum. É interessante o que você traz, porque muita gente acha que alguns conceitos em saúde eles surgem de forma excludente. Então, se surgiu a nutrição comportamental, eu vou deixar de lado a nutrição tradicional e vou me concentrar apenas nela. Pois E a gente é. sabe muito bem que, na verdade, é justamente o que você falou: são integrativas, elas são complementares. Na verdade, eu diria que elas não são nem mesmo indissociáveis. Uhum. Que elas são indissociáveis. Não dá pra gente separar a parte comportamental estritamente, por exemplo, da parte nutricional. A gente sabe que existe uma complementação entre elas. E talvez uma parte interessante em relação a isso seja justamente o quanto do nosso comportamento alimentar está relacionado com hábitos, né? Então, ou seja, coisas que nós fazemos praticamente todos os dias, que a gente muitas vezes não percebe, porque já são praticamente automáticas, e vão influenciar diretamente no que, no quanto, no como a gente come. Uhum. E você falou muito bem que uma boa parte desses hábitos são formados ainda na infância, né. Então, um momento de desenvolvimento, a pessoa está ali aprendendo, e muito do que acontece ali perdura durante a vida toda. Como é que você vê essa questão da parte, comportamental relacionada a hábitos, a construção desses hábitos ao longo do tempo, e o quão importante, por exemplo, é uma atuação dos pais dentro do ambiente familiar para tentar formar bons hábitos alimentares nas crianças? Ai, total. Eu acho que é o principal, assim, que vai definir o comportamento alimentar da pessoa no resto da vida. É a Uhum. infância e a adolescência, assim. Tanto pro bem quanto pro mal, né. Eu vejo, assim, que muitas pessoas que têm algum problema hoje na vida adulta ou foi por extremos. Então, ou os pais, eles proibiam tudo. Já vi muitos casos, assim, de que os pais eram muito rígidos ou muito focados, assim, em peso e estética, e aí foram passando aquilo pra pessoa e ela via, por exemplo, em casa nunca tinha nada, porque era proibido, doce, fritura, qualquer coisa assim. Então ela foi completamente excluída, assim, dessas comidas que são gostosas, que vão aparecer em outros Uhum. momentos sem porque os pais não vão controlar sempre. Então, eu já vi muitos casos assim, daí a pessoa, por exemplo, uma paciente que eu tive, ela a mãe era assim, a mãe é até profissional da saúde, inclusive, Uhum. e aí acabava gerando isso ali, e ela ia na casa das amigas e tinha episódio de compulsão. Sim. Porque ela tinha disponibilidade daquelas coisas tão boas, né, e que pra ela era muito raro, então ela aproveitava, digamos assim, quando estava fora de casa. E o outro cenário, o oposto, né, que só tinha essas comidas hiperpalatáveis, não tinha nada de fruta, nada de vegetal, então era a criança vivia o outro extremo. E Uhum. aquilo também acabava gerando porque a pessoa era acostumada a só comer, coisas ricas em açúcar e gordura, e já desde a
infância já tinha uma obesidade. Então, os dois hábitos, né? Os extremos eu acho muito prejudicial. Uhum. Eu sempre foco muito isso, assim, que não é que tu precise virar 100% saudável. Isso também não é saudável, né? Uhum. Os extremos são muito problemáticos. Tanto para uma criança que está formando os hábitos, né? Perfeito. Quanto para uma pessoa adulta. Então, isso dos hábitos que tu vai formando desde sempre, como que tu vai entendendo, né, o que que é ser saudável, o Hum. que que não é, a forma como que tu lida também com exceções, né, se Sim. pra ti tá tudo bem ter uma exceção ou se é o fim do mundo, e tudo isso vai formando os teus hábitos e vai formando o teu comportamento alimentar depois, né. Por isso Uhum. que é tão difícil, assim, quando chega uma pessoa que a infância inteira e a adolescência inteira teve esses problemas, teve esses hábitos ruins, seja para um extremo ou para o outro. É muito mais difícil depois. Claro, tem como solucionar, é super Lógico. possível, mas é mais complicado, né? Porque não é uma coisa pontual, não foi um problema ali da vida adulta, um momento assim que teve uma mudança de hábitos e gerou algum problema alimentar, mas Uhum. sim uma coisa de uma vida inteira, né? E Exato. justamente na infância que a gente molda muito como a gente vai ser, né, nossos gostos, enfim. Perfeito. E é interessante que muitas vezes esse tipo de comportamento dos pais, ele é quase que um comportamento protetivo, né? É como se ele quisesse oferecer para a criança o melhor, só que às vezes talvez por falta de conhecimento, até mesmo por uma convicção, ali seja ela cultural, seja ela social, a pessoa acha que aquilo é o certo e aí ela tende a colocar numa criança que talvez não tenha um desenvolvimento cognitivo como o dela, não tenha um discernimento como o dela, o que é o certo e o que é o errado. Isso muitas vezes não é definitivo, não é, né? 100% ou zero. A gente precisa entender que o comportamento da criança vai ser moldado ao longo do tempo e a gente precisa oferecer para ela, inclusive, momentos de dificuldade, momentos de prazer, momentos de recompensa, para ela entender que isso existe. Porque senão, como você bem falou, ela pode interpretar aquele momento de ausência total de alimentos, por exemplo, palatáveis e tudo mais. Assim que ela tem uma disponibilidade daquilo, ela come de forma exacerbada. Ela não Uhum. consegue entender o que que é a recompensa. E isso, como você bem falou, vai influenciar diretamente na vida adulta e vai tornar mais difícil, por exemplo, para a gente, ainda que não seja impossível, tentar curar isso. E eu diria que nem curar a gente consegue Uhum. controlar. E talvez nesse ponto que a parte comportamental mais entra. E aí eu queria trazer uma colocação que você fez, que foi bem interessante, que é quando você faz esse registro do diário da pessoa, além da parte alimentar, que a gente vai falar daqui a pouco, que eu acho extremamente importante, existe a parte também da associação do como você estava nesse momento. Porque a gente sabe muito bem que conhecimento é extremamente importante. Só que esse conhecimento ele precisa ser aplicado na prática para ter resultado. E talvez o mais importante desses conhecimentos é o autoconhecimento, é a pessoa entender Uhum. como ela reage a algumas situações e quais são os hábitos dela em relação àquilo. Que talvez a primeira coisa para mudar um hábito é tentar mudar o gatilho. Uhum. Como para você é importante isso e como é que você vê que as pessoas enxergam? Quando elas enxergam que realmente o comportamento delas está sendo quase que orientado por um gatilho ou alguma coisa mais ambiental? Nossa, isso é a maior parte do que a gente faz durante o acompanhamento, né, que é o Uhum. pós-consulta, assim. Porque o que eu noto, assim, é que as pessoas não sabem muito bem quais são os gatilhos delas. Perfeito. Tipo, elas sabem o superficial. Tipo: "Ai, eu não lá no trabalho é difícil, porque sempre tem um bolinho, sempre tem alguma coisinha". Mas às vezes não é bem esse o gatilho. Uhum. Às vezes é o estresse específico de ter muita demanda acumulada que o chefe passou, tipo, alguma coisa mais profunda, assim, Perfeito. sabe. Então isso eu acho que é muito papel do nutricionista, né, comportamental e enfim, é de parar com a pessoa e ir investigando quais são os gatilhos. Eu sempre faço, assim, uma consulta, não a primeira, nem a segunda, normalmente um pouco mais pra frente, que eu abro, assim, o Word, assim, com a pessoa, e eu escrevo ali gatilhos, e a gente começa a citar. Aí eu pergunto: "O que que tu acha que pode ser um gatilho teu?" E a gente começa a tentar descobrir. E assim, no mínimo uns 5, 6 sai dali. Uhum. E tem gente, assim, que dá uma lista grande, porque são muitas coisas. E às vezes ela só descobre fazendo diário alimentar. Sim. E com alguém, com um profissional, né, meio que apontando, assim. Uma coisa que eu noto muito, por exemplo, é ficar sozinha. Muita gente tem isso como um dos gatilhos principais. Uhum. Que tu vê ali no diário que também tem 2 colunas que eu não comentei, que é uma com quem e a outra onde, que eu Uhum. sempre peço pra anotar.
E muitas vezes é quando a pessoa tá sozinha, não quando ela tá acompanhada de pessoas. Muito difícil, na verdade, ver alguma pessoa que teve um episódio de compulsão, estando acompanhada de alguém. Perfeito. Isso é até importante, né? Muitas vezes a pessoa, ela come demais, mas ela tem ela sabe que aquilo tá errado, tem Uhum. vergonha e por isso ela não faz esses episódios na frente das pessoas, né? Ela tende a fazer mais sozinha. Sim, exatamente, tem muita vergonha envolvida, né. E o local também é muito importante, né, porque é muito diferente tu comer, na mesa de jantar ali, talher, enfim, Hum, do que tu comer na cozinha, com a porta da geladeira aberta ali, né, em pé. É muito perfeito. diferente isso, né. Então eu acho que tu, complementar todas essas coisas, tu anotar, tu monitorar, vai ser muito mais fácil tu conseguir identificar quais são os teus gatilhos principais, né. Uhum, perfeito. Bom, a gente já falou um pouquinho da parte comportamental, mas até para terminar um pouco disso, a gente vai voltar em alguns pontos específicos, mas falando talvez um dos principais objetivos das pessoas quando a gente fala sobre dietas, nutrição, que é o emagrecimento, eu queria te falar em relação às pessoas, a gente sabe que existe uma pressão, inclusive fisiológica, muito grande, que dificulta o processo de emagrecimento. Você falou muito bem, né? Nós somos seres feitos para poder acumular energia, nosso cérebro é um cérebro mais primitivo, se a gente for falar sobre a nossa evolução como sociedade, ela foi muito mais rápida do que a nossa adaptação fisiológica. Nós somos Uhum. feitos para acumular energia. É difícil emagrecer. A gente sabe que quanto mais a gente emagrece, mais difícil fica, porque existem adaptações Uhum. fisiológicas que vão dificultar. Só que existem pessoas que, mesmo com essas alterações, elas conseguem perder peso e manter esse peso ao longo do tempo. O quão importante para você é, por exemplo, a questão comportamental dentro dessas pessoas e o que essas pessoas, por exemplo, parecem ter de diferente, que possibilitam que elas emagreçam e permaneçam com peso controlado ao longo do tempo. Uhum, perfeito. Eu sempre falo, né, que emagrecer não é o mais difícil, e sim se manter emagrecido, né, Uhum, fazer essa manutenção da perda de peso. Então o que que eu noto? Quem realmente conseguiu mudar os hábitos, base, vai conseguir se manter emagrecido. Mas, que nem tu falou, principalmente no primeiro, segundo ano pós essa perda grande, por exemplo, perdeu 40, 50 quilos, ela vai ter que lutar muito mais contra a fisiologia do próprio corpo, né. uhum, Porque, tem até, assim, vários trabalhos, né, que mostram que se tu consegue manter aquele peso que tu perdeu, se manter emagrecido, né, por mais ou menos 1 ano a 2 anos, o teu corpo ele vai reajustar o peso que ele considera ideal, né. uhum, É, então assim, até tu conseguir isso, tu passar por esse período difícil, tu vai ter que ficar toda hora trabalhando com a tua mente e com o teu corpo, porque a fome é real mesmo, né, sim, pra não acabar tendo um reganho de peso. Depois disso, esse set point, né, do peso, assim, ele reajusta, teu peso entende: "Tá, agora esse é o meu novo peso ideal, eu não preciso mais ficar lutando para voltar para o 120, por exemplo. uhum, Posso ficar com 80 tranquilo". Mas, muitas vezes, nesse período ali, nesse 2 anos, você vai ter que ter mudado o hábito, você vai ter que, eh, continuar se esforçando, assim. Então, o que que eu acho que são os hábitos de quem, consegue realmente? Principalmente, eu acho que é 2 coisas. Primeiro, tu ser ativo, tu realmente uhum, ser uma pessoa ativa. E nisso não é simplesmente depois até, a gente pode falar mais, mas não é simplesmente fazer exercício físico, né. perfeito. É tu caminhar mais, tu fazer mais coisas a pé, tu descer escada, subir escada, em vez de pegar elevador, tu ser uma pessoa ativa no geral, né. E a outra parte, tu cozinhar. Eu vejo, assim, que muitas pessoas que têm sucesso, elas compram a própria comida, elas cozinham a própria comida, elas se envolvem naquilo ali, elas não pedem tudo, elas têm até um processo ativo nisso, né. Uhum, E elas têm uma rotina. Então, assim, é muito difícil tu não ter uma organização ou não ter mais ou menos, estruturado, assim: "Ah, dia de semana eu como isso, 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 final de semana eu faço mais ou menos assim". Elas têm, assim, então, vegetais, pelo menos um, não precisa ser perfeito, não precisa ter todos os vegetais, 3 tipos todo dia, isso quase ninguém faz, né, sim, nem eu. Mas uhum, um vegetal, elas se preocupam em pelo menos uma proteína fazer, deixar alguma coisa semi-pronta, é isso que eu noto, que elas têm uma organização, tanto na alimentação, quanto numa vida mais ativa, assim, né. uhum. Acho que esse é o principal, é o que diferencia mesmo. Perfeito. E é interessante o que você falou, né? Porque durante esse primeiro ano, talvez os primeiros 2 anos,
essa dificuldade que a pessoa enfrenta é porque muitas vezes ela ainda não tinha o hábito que ela precisa para poder se tornar uma pessoa que emagreceu e continuou com aquele peso ao longo do tempo. Uhum. E esse 2 anos, dependendo, lógico, pode ser mais rápido para algumas pessoas, um pouco mais lento para outras, mas é o tempo para ela construir aquele hábito específico que vai fazer com que ela, ao longo do tempo, consiga vencer isso. A gente sabe que, mesmo com essas alterações de set point e tudo mais, durante muito tempo, a pessoa que emagreceu de forma considerável, ela vai ter tanto uma diminuição da taxa metabólica basal, né? Ela vai ter uma diminuição que não é tão importante assim, mas acontece. Só que, principalmente, ela vai ter um aumento da fome. Uhum. Ela tem mais fome do que o normal. E é o que você realmente falou, ela precisa aprender a dominar esses instintos fisiológicos que vão existir e entender que são os comportamentos que ela vai ter a partir daquele momento que vão fazer com que ela tenha sucesso ou não. E aí, muitas vezes, a pessoa fala sobre força de vontade, né? Sobre, a pessoa não consegue emagrecer porque ela não tem força de vontade especificamente. E aqui a gente prefere falar muito mais do que, na verdade, a pessoa que conseguiu fazer isso é porque ela desenvolveu uma característica que aqui a gente chama de temperança, que é justamente essa capacidade da pessoa de vencer, através da razão, os desejos, os impulsos fisiológicos que ela tem. E é óbvio que isso é treinável, não é porque a pessoa nasceu com aquilo, ela é virtuosa porque ela nasceu daquele jeito e ela conseguiu. Ela acabou desenvolvendo isso ao longo do tempo. Uhum. Como é que você vê, por exemplo, que a gente consegue treinar essa característica nas pessoas? Como é que a gente consegue mostrar para ela que os hábitos que ela está fazendo todos os dias vão ter um impacto positivo, não apenas no agora, mas também daqui a 2, 3, 10 anos? Uhum, perfeito. Eu gosto de fazer isso através de pequenas metas. Eu Uhum. sempre trabalho assim. Então, eh, um ontem, por exemplo, eu fiz uma consulta e é uma pessoa que tá nesse processo, assim, de inclusive fez bariátrica Sim. e ganhou peso de novo, então ela tá nesse processo, assim, de criar os hábitos, né. Uhum. Eh, então ela tem muita dificuldade, por exemplo, para exercício. Então, o que a gente combinou ontem é uma vez na semana fazer 10 a 15 minutos de qualquer exercício. Muitas pessoas olham isso e falam: "Nossa, mas o que que adianta? Uhum. Nossa, tipo, não vai gastar nada". Realmente não vai gastar muita caloria, mas para a cabeça dela, para no longo prazo vai fazer diferença. Porque eu já tô plantando uma sementinha nela de que: "Olha, fazer alguma coisa é melhor do que não fazer". E eu Perfeito. duvido que ela vai fazer só uma vez na semana. Uhum. Ela vai fazer 2 ou ela vai fazer mais que 10 minutos, pelo menos. Então eu acho que tô colocando pequenas metas para o paciente, fazendo a pessoa, né, valorizar todos os dias pequenas coisinhas, ter pequenas missões, né, tipo: "Amanhã depois a gente pensa, mas hoje tu vai fazer isso, 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 isso". Isso vai ajudar, no longo prazo, ela a desenvolver esses hábitos. Isso vai fazer diferença, né. E Uhum. não simplesmente amanhã tu vai se matricular na academia e vai de segunda a sábado ficar 2 horas lá. Isso não é muito, factível, né. Uhum. E a mesma coisa a questão da fome. Não dá pra tirar toda a comida da pessoa. "Ó, tu vai fazer uma dieta de 500 calorias para perder peso e isso vai fazer diferença no teu longo prazo, esse é o resultado, ideal". Não é assim, porque a pessoa não vai seguir. Uhum. Talvez no início ela siga, mas depois ela não vai mais, né. Até que nem tu falou, não é simplesmente uma força de vontade, tem fome mesmo, né. Tem até aquela estimativa de que a cada 1 quilo que tu perde ali, né, a tua fome aumenta em 100 calorias. Uhum. Então imagina uma pessoa que perdeu 50 quilos, o tanto de fome real, né, fome fisiológica que ela não tem. Perfeito. E aí surgem estratégias do próprio nutricionista, por exemplo, para tentar diminuir não essa fome que ela vai existir, mas tentar trazer mais saciedade, trazer outras ferramentas ao longo do tempo. A gente vai voltar um pouco mais na parte comportamental, mas eu queria entrar talvez no que a maior parte das pessoas fala, que é realmente a dieta em si. Pensando numa dieta para emagrecimento, dá pra gente falar que existe uma dieta ideal? Qual que é a dieta, por exemplo, perfeita para emagrecer? Existe ali coisas em comum, né, que vai ser importante, que nem tu falou ali da saciedade. Coisas que dão mais saciedade, meio que sempre vai ter que ter numa dieta para emagrecimento. Uhum. Então, bastante fibra, vegetal, proteína, né, que são as coisas que mais, deixam o estômago mais preenchido, enfim. Mas, a dieta ideal em si, ela não vai existir uma genérica, né. Uhum. Tanto que assim, eu e muitos profissionais que eu conheço, eles sempre montam a dieta na consulta junto com o paciente. Perfeito. Então, assim, nada eu vou, entregar de surpresa para a pessoa. Ali na consulta ela já vai saber exatamente o que que vai vir na dieta dela. Então eu sempre, por exemplo, assim, no final da consulta a gente começa a montagem. Então eu falo: "O que que você come no café da manhã?". Ela: "Ah, eu como,
pão com queijo e presunto. Daí eu falo: "Ótimo, perfeito, eu vou colocar aqui essas quantidades, mas será que o presunto, pelo menos, 6 dias ou 5 da semana, a gente consegue trocar por um franguinho desfiado?" Ela: "Ah, consigo sim." Então já faz essa troca, mas é mais ou menos aquilo que ela iria comer. Sim. Ela vai trocar uma coisa, né. Aí o almoço, eu como arroz, feijão, feijoada e picanha. Ah, legal. Mas será que dá pra ser o feijão normal e, um filé mignon ou uma carne de acém, sei lá. Uhum. Tipo, pequenas trocas que a gente vai fazendo até montar uma dieta que pode não ser a ideal, pensando em saúde ou, estudos científicos, enfim, mas que é a dieta mais saudável possível e mais adequada para emagrecimento possível para aquela pessoa em Uhum. específico, né. Eu acho que é o que é a melhor que ela conseguiria seguir, que é a dieta que ela vai conseguir seguir de fato, né. Perfeito. Essa questão da aderência é algo que os estudos científicos já conseguiram mostrar pra gente que é talvez um dos pontos mais importantes. É óbvio que a dieta ela precisa gerar déficit calórico, né? É natural que ela precise gerar déficit calórico. Como você falou bem, várias dietas vão ter talvez ali critérios ou princípios associados que vão ajudar em todas elas. Aqui na Outlive, por exemplo, a gente fala sobre alguns desses princípios, como os alimentos vilões no processo de emagrecimento e os aliados. Você falou bem dos aliados, são aqueles que trazem saciedade, normalmente proteínas, fibras, vegetais. Ao mesmo tempo, tem os alimentos vilões, que são os ultraprocessados, as bebidas açucaradas, que muita gente acaba não prestando tanta atenção, e inclusive aqueles alimentos que geram compulsão no paciente. Porque tem gente que vai ter compulsão com um tipo específico de alimento, vai ter gente que vai ter com outra. Tem gente que tem com chocolate, tem gente que tem com castanha. E não necessariamente castanha, por exemplo, não é algo saudável, mas Hum. talvez não seja interessante comer muita castanha para o processo de emagrecimento. Então, acho que é muito interessante o que você falou. A gente muitas vezes resume que a dieta ideal é aquela dieta que consegue causar déficit calórico de forma consistente e que esteja adequado à realidade e às preferências do paciente, e que ele consiga fazer todos os dias, ou pelo Uhum. menos na maior parte dos dias durante a vida dele. Então, esse conceito é muito importante porque a gente tem muita briga, né? Low fat, mediterrânea, low carb, e a gente já viu que os estudos mostram que todas elas emagrecem. Uhum. Mas ao longo do tempo elas perdem efeito, não porque a dieta em si perdeu efeito, mas porque a pessoa deixou de seguir, porque não faz parte da natureza dela fazer isso. Uhum. Agora, uma coisa que eu achei bem interessante que você colocou, e talvez isso tenha um impacto até maior nas pessoas que têm muito peso para perder, isso já cause uma perda de peso significativa, mas que é como se fosse ali uma mudança pontual, mas que quando somada a outras mudanças ao longo do tempo, vão fazer um impacto muito grande lá na frente, que é essa substituição dos alimentos, né? Então, saber da rotina da pessoa, entender como ela come, pode ajudar a gente a fazer pequenas substituições no como ela está comendo. Então, talvez a pessoa que toma um refrigerante normal todos os dias, poxa, vamos trocar para um refrigerante zero, vamos tentar tomar um refrigerante zero, ao invés de talvez pular direto para água. Ah, vamos tomar água. Puta, água talvez não seja tão interessante. Vamos tomar um refrigerante zero. Aí a pessoa começa a tomar um refrigerante zero, daqui 3 meses para ela tomar água seja mais fácil do que era antes. Isso. Quão importante você acha que são essas pequenas vitórias? Você falou bem sobre a metrificação ali, né? Sobre metas mais curtas. Quão importante você acha que é isso, principalmente nessa sensação de vitória que a pessoa tem no dia após dia? Eu acho muito importante. Eu acho que é isso que vai fazer o paciente até não pegar um ranço, assim, né, do Exato. nutricionista. Eu acho que muitos pegam porque eles acham metas muito, que não são realistas, assim, metas muito de longo prazo, normalmente, Uhum. sabe. Então você tem que perder 15 quilos, né, e é isso. Tipo, em vez de, quem sabe para o próximo mês tu volte com menos 2 quilos. Uhum. Né, essas pequenas metas, porque a pessoa vai entender que ela já está sendo vitoriosa, né, que nem tu falou. E não que: "Nossa, mas daí só daqui a 1 ano que eu vou ser considerada, uma pessoa que teve vitória ali no meu processo com a nutricionista. Só Uhum. daqui a 1 ano eu vou ser o orgulho da nutri". Só que não é bem assim, né. Se talvez tivesse, pra não desanimar a pessoa, se talvez fizesse essas pequenas metas, já seria o suficiente, né. Eu acho muito Perfeito. importante, eu sempre gosto de fazer isso. É o papel, talvez, da motivação, né? Que a gente fala que motivação ela é importante e ela vai existir, principalmente ali no momento inicial. Mas ela vai oscilar durante o tempo. Talvez essas pequenas vitórias seja justamente a injeção que a pessoa precisa de motivação para continuar. Uhum. Até porque a gente fala bastante sobre propósito, né? Propósito mais profundo para o emagrecimento. Você falou muito bem isso em relação aos gatilhos da pessoa. Ah, o meu gatilho é porque tem um bolinho lá no escritório. Cara, mas será que realmente é o bolinho?
Não tem alguma coisa que você sente ali que faz você ter vontade de comer o bolinho? Talvez comer o bolinho seja justamente o hábito que você tem. E a Uhum. recompensa é se sentir bem. Qual que é o gatilho? E aí, quando a gente fala com a pessoa, inclusive, do emagrecimento, talvez a grande maioria das pessoas tenha, sim, uma questão estética envolvida. Só que a gente sabe que a estética, muitas vezes, ela não é um propósito profundo o suficiente para poder manter uma motivação no processo de emagrecimento. Como é que você trata isso com as pessoas dentro de uma consulta? Se a pessoa chega, por exemplo, eu quero emagrecer para ficar mais bonita. Tá, mas tem mais alguma coisa que você quer? Você quer ficar mais bonita para quê? Como é que você meio Uhum. que pergunta para a pessoa para poder entender isso? Sim, eu sempre pergunto, assim: "Qual é o teu objetivo aqui? O que que te traz aqui?". Aí normalmente é ter mais saúde e, emagrecer. Eu falo: "Tá, mas o que que ter mais saúde vai te trazer?". "Ah, vou me sentir mais disposta". "Mas por que tu quer se sentir mais disposta?". "Ah, porque eu não consigo mais brincar com meu filho". Então ali já começa um motivo mais forte, né, um objetivo realmente que vai pegar na cabeça dela quando ela quiser desistir, né, e eu preciso saber também para lembrar ela. Eu quero emagrecer", "Mas por que você quer emagrecer?". "Ah, pra me sentir mais bonita", "Mas o que que você sente?". "Eu me sinto feia". "Mas o que que isso te causa de ruim?". "Ah, é que daí eu não consigo vestir as roupas que eu gosto, eu não consigo tirar nenhuma foto, eu não consigo ir para os lugares". Então eu acho que especificar mais, focar mais na dor da pessoa, não no sentido ruim, né, mas pra até incentivar ela depois, é muito melhor e deixa muito mais claro pra ela por que que ela tá fazendo aquilo, do que esses objetivos genéricos, assim, né. Uhum. De, ficar saudável. Isso é muito amplo, né, muito genérico, a pessoa não vai se motivar realmente com isso. A gente esquece ao longo do dia, né, ao Perfeito. longo das semanas, enfim. É, e quando a dificuldade surge, muitas vezes aquilo não é suficiente para a gente manter uma rotina que, vamos ser muito sinceros, né, não é uma rotina fácil, não é uma rotina muitas vezes ali prazerosa para algumas pessoas. E talvez realmente a pessoa que consiga manter isso ao longo do tempo é a que entendeu que o propósito é um pouco mais profundo, que ela precisa fazer aquilo, que ela vai ter benefícios agora e principalmente lá na frente, e que ela começa a criar prazer dentro de uma atividade. A gente vai falar sobre exercício físico lá na frente. Mais importante do que necessariamente o tipo específico de exercício é que a pessoa faça. Uhum, Então, se ela gosta daquilo que ela está fazendo, a chance que ela faça mais vezes acaba sendo maior. uhum. Mas eu queria entrar num ponto contigo. Aqui na Outlive a gente tem um produto tecnológico que a gente chama de Pacto Outlive. E dentro desse Pacto Outlive, que é basicamente uma comunidade online que a gente tem de tratamento por obesidade, por sobrepeso, que não só tem pessoas com o mesmo objetivo que ela, mas também traz uma inteligência médica, tecnológica por trás. Dois pontos fundamentais ali no que a gente coloca são o registro diário das alimentações que a pessoa tem e também do peso dela ao longo do tempo. Inclusive, se o pessoal quiser entender um pouquinho mais como, por exemplo, a rotina caótica que ela tem está influenciando no processo do sobrepeso, como é que é a relação dela com a alimentação, é só preencher o formulário de clareza que a gente vai deixar aqui na descrição fixado para entender como isso funciona e ter a oportunidade de participar de um trial, de uma experimentação gratuita do nosso produto por 2 semanas. Mas pensando especificamente nesses dois pontos, você já me falou que você gosta dessa metrificação, Uhum. desse segmento do paciente. Quão importante para você é, por exemplo, o registro do peso? E aí, o que você acha desse registro diário do peso da pessoa? E o quão importante é para ela entender também fazer o registro alimentar, para entender não só o quanto ela está comendo, mas até mesmo como ela está comendo. Sim, eu acho muito importante, porque muitas vezes se a gente deixa pra se pesar só na consulta, eu acho que a motivação da pessoa cai muito. Uhum. Ela não ela não consegue demora 4 semanas, por exemplo, pra você voltar, né, Sim, na consulta. Na primeira semana, ou logo quando tu sai da primeira consulta, sai muito animado, né, mas depois isso vai caindo. E muitas vezes o peso é uma recompensa que a pessoa precisa ter, né, óbvio, ela vai ter uma explicação antes: "Fulana, isso não é o mais importante de tudo", mas ainda assim é importante, sim. quer dizer algum resultado, e é o que motiva muitas vezes, principalmente as mulheres, eu acho. Então ela vê aquele resultado ali no número, ela vê também as roupas servindo melhor, ela vê Uhum. aquele diário ali, por exemplo, no aplicativo, registradinho, que ela tá conseguindo, aquilo muitas vezes é o que reforça, aquele comportamento para ela continuar repetindo aquilo. Então eu Perfeito. acho muito legal, mas eu acho que tem que explicar pra pessoa isso antes, né, de Exato. que: "Olha, teu peso ele pode ter variações normais, né, Uhum. intestino, o ciclo ali menstrual, se tu for mulher, enfim, o horário do dia". Tendo isso bem explicado, eu acho maravilhoso.
E é um tipo de feedback, né, que a pessoa pode ter diariamente para conseguir ter essa adesão também, né. Muita gente, inclusive, relata ansiedade nessa questão de se pesar todos os dias, porque o peso varia muito. Como é que você vê isso? Você acha que realmente traz ansiedade ou é basicamente uma informação que a pessoa precisa usar em favor dela nesse processo de emagrecimento? Eu acho que a pessoa que relata essa ansiedade, ela não foi bem explicada Uhum, de como que funciona a balança, né. É perfeito. por isso, assim, que, tem gente que é meu paciente se pesa todo dia, tem outros que é uma vez por semana, e tem outros que de 10 em 10 dias, mas assim, em geral se pesa com maior frequência. Só que sempre eles vão ter uma explicação do que mexe na balança, porque tem gente, né, que tem medo, muito medo da balança. Uhum, E, o caminho de longo prazo, pelo menos na minha opinião, não é você fugir, uma hora tem que enfrentar, sim. né, porque é uma realidade, enfim. Mas tu tem que saber também como que funciona aquilo. Eu acho legal também, às vezes, pra pessoa que tem mais essa ansiedade, esse medo, fazer também uma circunferência abdominal, Sim. que daí ela consegue entender porque é uma coisa que não depende só da balança, então se tu tá com, sei lá, treinou, teu peso pode aumentar só porque tu Uhum. treinou e é uma coisa boa, mas talvez fazendo a circunferência abdominal tu veja: "Nossa, até diminuiu". A roupa que não cabia antes, por exemplo. É, então, tipo, tu associa ali a balança com algum outro método, que todo mundo tem uma fita métrica, então eu acho bem tranquilo, assim, pra maioria conseguir fazer os 2, né. Uhum. Fica ainda melhor, às vezes ela se motiva até mais, né. E ela começa a entender melhor também a balança, né. "Ah, meu peso não mexeu, mas meu abdômen diminuiu". Isso que importa, né, Perfeito, realmente. exato. E pensando especificamente no registro da alimentação, a gente sabe através de alguns estudos científicos que, na grande maioria das vezes, a gente subestima a quantidade de calorias que a gente come, né. Inclusive alguns estudos científicos, aí estudos um pouco mais avançados com câmeras, com outras tecnologias, mostraram que as pessoas subestimam inclusive quantas vezes elas comem ao longo do dia. Uhum. Quão importante para você, por exemplo, é esse registro alimentar, colocando tudo que a pessoa comeu, tanto os líquidos quanto, por exemplo, os sólidos, para ela entender o quanto ela está comendo e por que que ela está comendo tanto. Eu acho muito bom, principalmente pra quem é beliscador, né. Exatamente. Porque a pessoa ela não se dá conta realmente. E tem Uhum. muito isso, principalmente, quem cozinha, que é algo bom, Exato. né. Só que a pessoa tá cozinhando e ela vai provando, 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 e quando vê ela já comeu tudo todas as calorias, por exemplo, que ela iria comer no almoço ali. Uhum. Então, no próprio processo. Então para muitas pessoas isso não é, perceptível, é Sim. automático, completamente automático, não é por mal que a pessoa belisca, né, é realmente uma coisa que ela não percebe. E às vezes só dela saber que ela vai ter que registrar, ela consegue ir interrompendo aos poucos esse hábito de ser beliscador, né. Eu Uhum. acho muito importante. E é interessante o que você falou, né, porque muitas vezes esses beliscos especificamente, são de alimentos muitas vezes ultraprocessados, né, que são rápidos Uhum. ali, não esses do cozinhar, mas durante o dia talvez. São alimentos rápidos, já estão ali disponíveis num pacote e tudo mais, e muitas vezes a pessoa acaba consumindo muito mais calorias no que ela tá beliscando do que necessariamente nas refeições principais. Isso. E realmente o que você falou é quase que inconsciente, a pessoa não pensa sobre isso. O quão importante para você, por exemplo, é esse processo de consciência na hora de comer? Por exemplo, sentar à mesa para poder se alimentar, entender, construir uma relação um pouco mais próxima com a comida, cozinhando aquilo que você vai comer, talvez ali diminuindo o número de estímulos que a gente tem. Todo mundo hoje em dia come assistindo televisão, mexendo no celular, assistindo outra coisa, conversando com outra pessoa. Como é que para você é importante esse momento da alimentação para a pessoa tomar consciência daquilo? Isso é muito importante, isso é o mindful eating, né, que a gente chama. Sim. E, tem até, assim, um estudo que eu sempre até falo para os pacientes, que eles deram 2 potes cheio de cookies picados, Uhum. né, para uma pessoa que estava comendo sem nenhuma tela, então sem celular, sem TV, sem nada, e para outra que estava comendo vendo TV. E aí depois eles pesaram antes e depois o pote, né. Uhum. Aí quem tinha o estímulo da TV, acabou o pote estava com um peso menor, então ela comeu mais, e quem realmente prestou atenção, não tinha nada além daquilo pra prestar atenção, comeu menos. Então, quando a gente presta atenção no que a gente tá comendo, dá tempo do cérebro registrar aquela saciedade, né. Uhum. Dá tempo da gente perceber aquilo. E quando a gente tá tendo um monte de estímulo, e muita gente come assim, né, vendo ali o Exato. celular. Então,
não dá esse tempo. Tu acaba comendo muito mais e só depois tu percebe: "Nossa, acho que eu comia mais do que o necessário". Uhum. Então eu acho muito importante tu trabalhar isso da consciência de: "Não, eu vou comer prestando atenção exatamente nisso. Eu não vou olhar nada, eu vou focar nisso". E aí prestando atenção, largando os talheres, muitas vezes eu falo isso, né, de tu não ficar, segurando assim, né. Tu Uhum. come, larga, pensa, aí depois come. Fazer isso com mais calma ajuda a emagrecer inclusive, né. A gente acha que é Perfeito. besteira, mas não é, realmente tem um monte de trabalho mostrando isso. Exato. E é interessante até pra gente puxar a orelha do pessoal que assiste a gente, porque muitas vezes o pessoal fala assim: "Ah, mas eu não tenho tempo pra fazer isso. Eu não posso me dar ao luxo, por exemplo, de dormir 8 horas por dia, porque eu preciso trabalhar. Ah, eu não tenho como fazer isso porque eu não tenho horário de almoço, eu preciso comer correndo". E o que a gente fala aqui para as pessoas é: olha, óbvio que pessoas têm rotinas diferentes. Todos temos 24 horas, mas não temos as mesmas 24 horas. Uhum, Agora, não dá pra gente falar que fazer isso não vai beneficiar a pessoa. Agora, obviamente, ela precisa tentar adaptar da melhor forma possível esses conceitos à sua rotina. E talvez o papel do profissional, aí com esse viés comportamental, seja justamente facilitar isso. Tentar mudar aos poucos o comportamento da pessoa para fazer com que seja possível, por exemplo, ela dormir um pouco mais, ou ela dormir pelo menos melhor o período que ela dorme, ela uhum. comer um pouco menos, ou pelo menos comer melhor quando ela consegue comer. É justamente mostrar para as pessoas que não existe o mundo ideal, mas o ideal é que a gente faça o máximo possível dentro da nossa realidade. Passando um pouco agora sobre estratégias associadas à parte nutricional. A gente falou, por exemplo, sobre a dieta, sobre qual a melhor dieta. O que a gente consegue fazer em associação à dieta para poder potencializar o resultado? Falando especificamente sobre os medicamentos, como é que você vê o surgimento, talvez ali, principalmente dos análogos de GLP-1, de GIP, Saxenda, Ozempic, o Wegovy, o Mounjaro, dentro da nutrição comportamental, como eles podem ajudar e o quão é importante para o paciente também entender que eles não são necessariamente a resolução de todos os problemas dela. Uhum. Ah, eu acho uma linha muito tênue, assim, né. Eu vejo hoje em dia muita gente usa, né, então é uma realidade que o nutricionista precisa se adaptar, né. E eu não en também nem enxergo como uma ameaça ao trabalho do Sim, nutricionista, porque eu acho que quem, entende o que realmente é, entende que a dieta continua sendo muito importante, né, além da medicação. Mas assim, quando a pessoa começa a usar aquilo pelos motivos errados e sem a indicação certa, o resultado vai ser uma tragédia. Agora, quando ela tem realmente uma indicação médica, um bom médico avaliou e viu que é necessário, e ela tá fazendo acompanhamento também com o nutricionista e ela entende que aquilo não é a salvação, e sim uma parte do tratamento, é maravilhoso. Então eu tenho vários pacientes que usam Mounjaro, enfim, e a dose tá sempre alinhada com uma alimentação legal. uhum, Então, os médicos que estão acompanhando as pessoas que eu acompanho que usam, eles fazem um trabalho muito bom, assim, pelo que eu venho observando. Então eles não colocam a maior dose para a pessoa não ter nada de fome. Isso não é uhum. saudável, porque daí a pessoa não vai comer nada o dia inteiro. Então isso, vai trazer um problemão depois, porque ela vai perder toda a massa muscular e ela vai a pessoa se ela tem, assim, sei lá, um mínimo de fome e só em um momento do dia, ela não vai comer um frango com salada, ela vai comer uma coisa boa, Uhum. né, porque não ela vai aproveitar aquele pouquinho que cabe para comer o que gosta, então não faz sentido, né, não tá alinhada a dose junto com a dieta. Então a maioria das pessoas que eu acompanho que usam, é uma dose ok, não é uma coisa exagerada para ela perder todos os quilos em, sei lá, um mês, e ela continua conseguindo comer. Uhum. Claro que não é, uma dieta, tipo, volumosa, não é Sim, aquilo, mas ainda assim é uma dieta saudável. Então enquanto ela tá fazendo aquele tratamento com a medicação, ela tá fazendo também tratamento comportamental, porque ela tá entendendo que é possível comer menos do que ela comia antes e que é possível comer saudável, optar por comer saudável estando com menos fome também, né. Eu acho que isso vai fazendo na cabeça da pessoa, ela também entender que ela é capaz. Depois quando ela for ir retirando a medicação, talvez ela lembre, né: "Ah, mas olha só, eu consegui comer daquele jeito por tantos meses, né, eu consegui seguir o plano". Eu acho que quando é bem feito é super poderoso, né. perfeito. Eu acredito que elas são
ferramentas que surgiram e foram revolucionárias no tratamento da obesidade, principalmente para aquelas pessoas que já têm alterações associadas à obesidade, que trazem um risco à saúde direto. A alteração ali de risco cardiovascular, tem uma pressão muito alta, tá com uma dislipidemia muito grave, tá com diabetes mellitus tipo 2 já, inclusive elas surgiram no tratamento desse tipo de doença. Isso é importante porque elas dão ali uma oportunidade para a pessoa de perder um peso significativo e já tem impactos positivos, não só na qualidade de vida, mas também na expectativa de vida, né? Exato. Diminuindo o risco cardiovascular e tudo mais. Só que elas precisam ser interpretadas, assim como, por exemplo, a própria cirurgia bariátrica que você citou antes, como uma janela de oportunidade para a pessoa, para ela construir bons hábitos, para que, logicamente, ela vá diminuindo ao longo do tempo a quantidade de medicamento e consiga comer melhor, praticar exercício físico, fazer bons hábitos que vão manter o peso dela ao longo do tempo. Então, entender que elas não são a solução do problema, mas sim uma ferramenta extremamente útil para poder facilitar o processo e também propiciar que a pessoa tenha tempo para poder construir esses hábitos, eu acho que é o fundamental para as pessoas. Até perguntar para o pessoal de casa: alguém toma esse tipo de medicamento? Tem alguma dúvida relacionada a isso? Quer entender melhor, por exemplo, como a nutrição comportamental pode ajudar no processo de emagrecimento? Deixa aqui, por favor, a dúvida de vocês, vai ser um prazer para a gente poder responder. Mas falando um pouquinho agora, Pietra, sobre o exercício físico, né? A gente falou sobre hábitos de vida saudáveis e talvez para mim um dos hábitos mais importantes dentro da saúde como um todo e que vai influenciar todos os outros pilares acaba sendo o exercício físico. Só que muita gente acaba superestimando o quanto a gente gasta de energia no exercício físico e diz aquela máxima que é assim: não, eu treino para poder comer. O quanto esse pensamento, por exemplo, pode atrapalhar a pessoa que quer emagrecer ao longo do tempo? Muito, 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 muito. Porque o exercício físico, principalmente a musculação, né, que é ótimo por N motivos, não gasta muitas calorias. E as pessoas normalmente acham que fazem um treino muito melhor do que de fato fazem, né? Exato. O treino fofo é o que a maioria faz, né? Uhum. Mas assim, um treino bem feito gasta umas 250 calorias. Que é menos do que 2 bombons ouro branco. Uhum. E que a gente come em 1 segundo 2 Exato. bombons ouro branco. Então a conta não fecha, né? Então eu sempre falo assim: treine por conta do coração, por conta da saúde cardiovascular. Treine porque sem o treino não tem estímulo na célula para ter hipertrofia. Então se quer ganhar massa muscular, vai ter que ter algum tipo de treino de força, não necessariamente academia. Treine pelo fôlego, pela disposição, para ter uma velhice que tu consegue ter mobilidade. Por isso. Agora, para emagrecer, não tem como fazer essa compensação. O aeróbico ajuda um pouco mais, gasta mais calorias pensando em tempo? Sim, porque é um exercício contínuo, né? Tu não vai ter pausas, dependendo também do aeróbico, óbvio. Perfeito. Mas fazer esses cálculos de compensação nunca vai dar certo. Não tem como. Até porque a gente passa quase 24 horas ali envolvido em comida, menos tempo que a gente tá dormindo. Então, tu vai ter que considerar que é um aliado e não uma troca que você faz. Agora, aquilo que a gente falou antes de ser ativo, vai além do exercício, né? Então, por exemplo, assim, um carteiro, né? Ou, enfim, um garçom. O trabalho deles, a maior parte do dia deles é em pé, se mexendo, de um lado para o outro. É muito diferente de uma pessoa que trabalha sentado no escritório, por exemplo. O gasto calórico dele provavelmente é muito maior do que aquela pessoa, mesmo talvez ele nunca tendo ido numa academia. E a do escritório vai na academia. Só que ela vai 1 hora por dia. Ele passa o dia inteiro se mexendo. Então ele é muito ativo. Ele caminha, ele tem um gasto maior, que é a atividade física, né? Não o exercício físico. Então tudo isso tem que levar em consideração. Por isso que é muito legal, além de tu fazer o exercício, tu tentar fazer aquilo que eu falei, né? Se dá pra ir a pé pro mercado, enfim, vai a pé. Se dá pra ir de escada, vai sempre de escada. Se dá pra cozinhar em vez de pedir comida, faz. Tudo isso vai te tornar uma pessoa mais ativa, né? Perfeito. Dá mais passos, né? Exatamente. E é bem interessante o que você falou, porque além de tudo isso, ainda existe algo que é comprovado pelos estudos, de que a pessoa que faz um exercício físico, ela geralmente tem mais fome depois daquilo. E aí, outros estudos mostraram que quando a gente tenta fazer a compensação
do que a gente gastou de energia. Então, por exemplo, eu ofereci para a pessoa um lanche depois do exercício físico para ela só repor a quantidade de calorias que ela gastou no exercício. O que a gente percebe é que as pessoas comem muito mais do que elas realmente gastaram, porque elas acham que gastaram muito mais energia. Sim. Então, ao mesmo tempo, existe uma diferença grande, e a gente está falando aqui sobre emagrecimento. Se o objetivo da pessoa é, por exemplo, ganhar performance, é ter hipertrofia, aí muda, né? Aí, logicamente, ela vai ter que comer mais, ela vai ter que fazer anabolismo para poder construir massa magra. São objetivos completamente diferentes. Uhum. Então, a pessoa precisa entender que para emagrecer, o exercício físico ele é fundamental, não necessariamente em relação ao gasto de energia, mas muito mais em relação à saúde geral, né? Melhora cardiovascular, equilíbrio, força, manutenção de massa magra, mas até pensando em uma coisa que é o encadeamento de bons hábitos, né? Talvez o exercício físico, até o esporte em si, que é um exercício mais com contato social, entre outras coisas, tem esse papel fundamental. Porque quando a gente consegue ver, e a gente vê isso dentro da nossa comunidade, por exemplo, que ter pessoas com o mesmo objetivo que você aumenta as chances de você continuar numa rotina, por exemplo, de exercício, de uma dieta, de um hábito de saúde interessante. Como é que você vê essa questão da comunidade? Como é que você consegue, por exemplo, fazer isso dentro das consultas? Talvez chamando os familiares, tentando melhorar o microambiente da pessoa? Sim, eu gosto muito de fazer isso. O que eu faço, pra ser bem sincera, é um grupo entre os pacientes. Sim. Então eles conversam ali entre si, mandam foto. Normalmente é uma coisa que ajuda, assim, que motiva, né. Mas acontece muito, assim, de ter o casal que vai junto, é Uhum. muito melhor. É muito menos difícil, né, não é fácil, Exato. né, porque um vai ajudando o outro. E é muito comum, assim, o dia que tu tá mais motivado, a outra pessoa não tá, então meio que um vai puxando o outro. Eu sou super a favor desses grupos, grupo de emagrecimento, acho super legal, comunidades, aplicativo, eu acho super legal. E eu acho que tu vê pessoas que têm o mesmo objetivo que tu, e as mesmas dificuldades também, Perfeito. te faz ter mais esperança às vezes, né, e mais motivação. Para mim também funciona, eu acho que para todo mundo é legal isso, né. Sim. E é interessante que muita gente tenta ou pensa que é necessário a gente mudar o nosso macroambiente. Então, mudar a sociedade, mudar esse ambiente obesogênico em que a gente vive. E, obviamente, é interessante que a gente faça isso. Inclusive, algumas políticas públicas estão surgindo para poder tentar facilitar. Colocar quantidade de calorias no prato, por exemplo, né, dentro do restaurante. Colocar na embalagem que é um produto com muito açúcar, com muita gordura. Só que a gente sabe que isso é difícil de fazer, né? E muita gente quer fazer isso sem antes olhar para o seu microambiente, que é a casa dela, é a própria cabeça dela, talvez onde ela trabalha e as pessoas com que ela convive todos os dias. Uhum. Então, talvez ter essa consciência seja também muito importante, porque, como você bem falou, algumas coisas podem dificultar e algumas coisas podem facilitar esse processo de perda de peso. E ter uma comunidade, com certeza, ajuda. Agora, existe ali um contraponto em relação a isso, que talvez sejam as redes sociais, né? Uhum. E nas redes sociais, muitas vezes a gente compara o nosso bastidor, as nossas dificuldades, com o palco da outra pessoa, com o que ela faz de melhor, com o que ela tem ali de melhor. Quão impactante para você, o quão maléfico é para o processo de emagrecimento a pessoa tentar se comparar com outras com rotinas completamente diferentes e principalmente com pessoas que muitas vezes não vão mostrar suas dificuldades, mas sim só as suas vitórias, por exemplo. Ai, muito, muito, muito. Acontece demais, né, dos pacientes chegarem: "Mas olha aqui a fulana, olha o corpo que ela tem e ela posta só, refeição livre. Como assim?" E muitas vezes, assim, até já ouvi falar, né, de fofocas, né, de pessoas que postam comidas que nem comem. Ah, sim. Então, assim, não é porque a pessoa tá postando que ela tem o corpo X e come tudo que ela quer, que é verdade. Muito difícil aquilo ser verdade, Uhum. não tem como, né. E muitas vezes as pessoas usam pessoas magras, né, que não têm obesidade, usam medicações para tratamento da obesidade para se manter super magra. E aí as pessoas não sabem, ou cirurgias também, né. E aí se comparam total, só vem, né, a parte que a pessoa quer mostrar, que não necessariamente é verdade. Eu acho que muitas vezes, na verdade, não é uma realidade, Uhum. e se frustram muito, acabam desistindo, se sentem, estranhas, né, diferentes, incapazes, né. Eu acho muito perigoso isso, assim. Eu sempre estimulo os pacientes a seguirem pessoas reais. Uhum. Então, assim, tenta seguir também alguém que tá mais ou menos na mesma situação que tu, né. Perfeito. Em vez de tu seguir só as pessoas que já estão super magras, saudáveis, não sei o quê,
tenta seguir alguém que está no processo de emagrecimento, né. Uhum. Acho legal isso. É o que você bem falou, né? Não só as vitórias elas são parecidas, mas principalmente as dificuldades. E a pessoa pode conseguir adaptar, principalmente se aquela pessoa tem uma rotina mais parecida com ela, né? Então, Uhum. tentar achar perfis de pessoas sérias que estão no processo de emagrecimento, que têm acompanhamento médico, mas que ainda estão entendendo como é que aquilo funciona, também é importante. É óbvio que é interessante a gente ver o que que deu certo, o que que deu errado, mas não necessariamente fazer exatamente o que aquela pessoa fez vai ter o mesmo resultado na gente, né? O Hum. pessoal também não entende muitas vezes isso, que estratégias diferentes, as mesmas estratégias, na verdade, podem ter impactos diferentes Sim. em pessoas diferentes, né? Então, tem pessoas que vão se adaptar melhor, adaptar pior. Isso vai depender muito, lógico, do acompanhamento do profissional de saúde. Uhum. Mas já encaminhando para o final da nossa conversa, eu queria aproveitar que você tem um histórico já, inclusive, de competição em relação à performance, para trazer um assunto que tem uma relação direta com essa parte das redes sociais, que é a diferença entre o ser saudável e o ser perfeito, vamos dizer Uhum. assim, né? Durante os últimos anos, as últimas décadas, a gente teve uma mudança muito grande em relação ao que era um corpo ideal, né? Se a gente for Sim. olhar, por exemplo, atores de Hollywood, o mesmo ator há 10, 15 anos tinha um corpo que era considerado ideal e hoje aquele corpo já é totalmente ultrapassado. É uma Uhum. pessoa que está acima do peso ou que tem uma gordura maior. E o que a gente vê hoje, na verdade, são pessoas com um percentual de gordura extremamente baixo, extremamente definidas, que, muito magras, e isso muitas vezes é confundido com ser saudável especificamente. Como é que você acha que é importante trazer para o pessoal a diferença entre ter performance, ser, por exemplo, um atleta, ser um competidor, ou ter saúde? Ó. Nossa, isso é muito legal de falar. Eu fui, né, atleta de fisiculturismo durante um ano, assim, mais ou menos, e foi o período da minha vida que eu menos fui saudável. Uhum, E as pessoas, eu lembro que achavam muito, assim, que eu era, tipo, o orgulho. Nossa, ela é muito saudável, muito dedicada. Era dedicada em seguir ali um protocolo, mas não era nada saudável. Até uma vez eu fiz uma enquete assim: "Você acha que eu sou saudável?" E todo mundo botou sim, quase ninguém botou não. uhum. E depois eu fiz um post assim: "Eu não sou saudável, eu sou atleta e não sou nada saudável". Aí eu expliquei por quê. Por conta das bombas, né, desses esteroides anabolizantes, que não é uma coisa saudável, não tem nenhuma chance de ser saudável. Uhum. Sempre vai estar em risco, mesmo usando dose baixa, que nem eu usei, eu ainda assim estava em risco. Então, tanto não só a questão de os exames pioraram, né, nos meus, nem foi tão esse o caso, assim, Uhum. mas a cabeça, que fica completamente doente, né, a minha pelo menos ficou, distorção de imagem, de achar sempre que tinha que ter mais e mais e mais. Eu estava extremamente seca e achava que ainda tinha que perder gordura, que não tinha músculo, sendo que eu tinha. Então era uma distorção muito grande, além das mudanças de temperamento, né, Uhum. que muitas dessas drogas causam e que também não é nada saudável. Até muitas pessoas que usam, né, não percebem que não é porque não te deu ainda um infarto, uma coisa assim, que tu tá livre, que não esteja nada de ruim acontecendo. Perfeito. Talvez tu já esteja tratando mal as pessoas por conta do aumento da agressividade que determinada substância está te causando. Talvez tu já esteja, com uma distorção bizarra, uma saúde mental toda prejudicada. Então era isso que acontecia comigo, tanto que quando depois ali que eu competi, deu, sei lá, 5 dias, eu já estava tendo um monte de episódio de compulsão, coisa que eu nunca tive. Uhum. Nunca na minha vida eu tive nenhum problema com comportamento alimentar. Eu fui uma daquelas pessoas que cresceu, tipo, tendo acesso a comidas palatáveis, mas tendo muito acesso a fruta, vegetal. Sempre fui super equilibrada, sempre comi ok. E o único momento da minha vida que eu comi muito foi logo depois do campeonato. E não era por fome, porque eu nunca fui uma pessoa de ter muita fome. Sempre fui uma pessoa que comia pouquinho. Então eu ganhei 20 quilos em um mês só por causa da compulsão alimentar, do comer emocional. E não tem como falar: "Ah, não, mas você já tinha alguma predisposição". Eu nunca tive. Uhum. Foi toda aquela questão emocional ali daquela fase e a ajuda também das substâncias que eu usei, né, daquele contexto também de pressão, enfim, Perfeito. desenvolveu uma doença, né. E é interessante também quando a gente fala, é óbvio que dá para ser saudável e competir, por exemplo, em algum tipo de atividade esportiva. Mas chega em um momento em que realmente talvez a competição ela não seja
inerentemente saudável. Se a gente falar de um Ironman, por exemplo, cara, não é saudável você correr Ironman. Não é algo saudável. É óbvio que você pode ser o mais saudável possível praticando aquela atividade, mas a performance que você quer em relação a tempo, em melhorar o seu tempo, não é algo que necessariamente está relacionado com ser saudável. É performance. Então, mesmo a pessoa que faz uma competição de halterofilismo, poxa, ela tem que diminuir demais a ingestão de água dela em alguns dias anteriores. Ela precisa se privar de algumas coisas em dias anteriores. Mas ela tem um resultado que acontece e depois disso ela tem uma fase que ela volta a se adaptar a tudo que aconteceu. Sim. Ou seja, estar naquela posição especificamente não é extremamente saudável para ela. É uma performance que ela desempenhou e, logicamente, depois ela vai se adaptar àquilo. Então, o pessoal precisa entender que não é aquele que é o corpo ideal, saudável. Ele é um corpo para a pessoa que quer desempenhar uma performance relacionada àquela atividade esportiva. Mas não necessariamente aquilo vai trazer benefícios relacionados à saúde cardiovascular, a viver mais, viver melhor, como a maior parte das pessoas também quer. E aqui a gente não está, logicamente, julgando ninguém. A gente está só mostrando que existe uma diferença entre ser saudável e desempenhar, ter performance. E as pessoas precisam entender isso porque muitas vezes acabam confundindo isso e muitas vezes adotando hábitos que não são tão saudáveis assim. Eu diria que até uma outra coisa que acontece, buscando qual que é aquela coisa mágica, aquela diferença que ela vai fazer para poder ter um resultado extremo de uma hora para outra, né? Talvez isso seja um ponto que aparece muito para você, que é a pessoa que não come bem, é a pessoa que não tem regularidade, que não entende, por exemplo, sobre densidade calórica, sobre outros conceitos e que quer o suplemento específico para ficar com o corpo da pessoa X. Quão importante, por exemplo, é para você mostrar para as pessoas que, cara, talvez essa mudança que você quer tenha um efeito positivo pequeno numa pessoa que já tem um desempenho muito bom. Para você, é mais importante a gente olhar para o básico do que necessariamente para o que vai trazer um resultado extremo em pouco tempo. Sim, alinhar as expectativas, né? Eu acho Exato. muito importante isso, porque às vezes as pessoas chegam realmente com um objetivo muito de longo prazo, ou às vezes um objetivo que não tem como prever que vai acontecer, né? Isso não é só com nutricionista, né? Deve, por Perfeito. exemplo, um personal, a pessoa chega, eu quero ficar com o corpo da fulana. Só que tu não tem a mesma estrutura óssea, tu não tem a mesma genética. Óbvio que genética é uma coisa que o ambiente pode ajudar a melhorar, né? Ou atenuar alguma coisa. Mas ainda assim, tu tem a tua alimentação, a tua estrutura é uma. Eu não tenho como prometer pra pessoa que ela vai atingir tal corpo se eu seguindo a dieta que eu vou passar. Não existe isso, né? Ou tal peso. Cada pessoa é uma, tem que sempre alinhar as expectativas e também não pensar que vai ter algo milagroso, um super suplemento. Na verdade, assim, a maioria dos suplementos nem funciona, né? Então, poucos e bons. Eu sempre falo assim. E até os bons, tipo, por exemplo, creatina, e whey, são ótimos, mas não necessariamente tu precisa. Às vezes tu não precisa. Às vezes só com a alimentação o whey já dá conta. Às vezes a creatina, por mais que não dê pra colocar na alimentação, talvez a pessoa não precise. Talvez o treino que ela faça nem usaria, né, aquele estoque. Então, essa expectativa demais, assim, em suplementos e coisas e resultados, às vezes mais atrapalha a pessoa, né, do que ajuda. Perfeito. E é uma coisa que a gente sempre fala aqui, que quando a gente fala de saúde especificamente, não é uma competição de você contra outras pessoas, né? É você contra você mesmo. E eu tenho certeza que se a pessoa seguir as orientações que a gente faz aqui, se ela seguir o básico bem feito, é praticamente impossível que ela não tenha bons resultados ao longo do tempo. Não dá pra gente prometer que ela tenha exatamente aquele resultado, mas que ela vai ser melhor amanhã do que ela era hoje. Isso, com certeza. Bom, Pietra, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu acho que Eu que é agradeço. muito difícil da gente cobrir todos os temas, mas a gente falou sobre bastante coisa. Só que antes de acabar, eu queria que você trouxesse para o pessoal de casa que nos acompanha até agora aqui alguma dica prática de saúde que eles podem implementar já depois de assistir esse episódio. O que você pode falar para o pessoal? Eu vou puxar a sardinha para nutrição comportamental. A dica, assim, que eu acho mais importante, principalmente se você costuma ter episódios de exagero, seja final de semana, seja durante a semana. Anote tudo que você está comendo, monitore isso, escreva, coloque ali no papel ou no aplicativo, mas monitore isso para tentar entender o que está acontecendo, quais são os teus principais gatilhos. A partir daí, você vai começar a conseguir solucionar melhor. Show de bola. E como é que o pessoal pode acompanhar mais o seu trabalho, Pietra?
No Instagram, eu sou @nutricionistapietra, eu posto bastante ali sobre nutrição, sobre comportamento, emagrecimento, obesidade. E, no TikTok também coloco, também é o mesmo arroba nutricionistapietra, coloco também os conteúdos mais práticos daí. Show de bola. Pietra, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, viu? Eu que agradeço, Show de adorei, bola. Espero contar contigo em outras ocasiões com aqui. certeza. Bom, se você gostou do nosso episódio de hoje, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para não perder as próximas conversas. Toda semana a gente vai trazer informação de qualidade, de confiança, baseada em ciência e focada naquilo que realmente faz a diferença para você viver mais, viver melhor. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o que é o Pacto Outlive, preencha aqui, por favor, o nosso questionário, que é o formulário de clareza, que é bem rápido, cerca de 2 minutos no seu próprio WhatsApp, para entender um pouco como a sua relação com a alimentação é e também como a sua vida caótica pode estar influenciando, por exemplo, no sobrepeso e na obesidade. E ao final do formulário, você vai ter a oportunidade de testar durante 2 semanas, de forma totalmente gratuita, o nosso Pacto Outlive. Você também pode aproveitar e se inscrever nas nossas redes sociais e continuar conectado conosco e com a sua saúde. Todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.